O Gigantoraptor era um dinossauro fascinante, que chama bastante atenção tanto por seu tamanho impressionante, quanto por suas características únicas. Ele pertence à família Oviraptoridae, que inclui outros dinossauros conhecidos por suas penas e comportamento peculiar. Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Vamos explorar todas as curiosidades conhecidas desse dinossauro, incluindo suas características físicas, habitat, comportamento e até algumas lendas que surgiram ao longo do tempo. O Gigantoraptor era um dinossauro herbívoro, ou possivelmente onívoro, que viveu durante o período Cretáceo, aproximadamente entre 70 a 66 milhões de anos atrás, no que é hoje a Ásia. Ele foi descrito pela primeira vez em 2007, quando alguns fósseis de sua estrutura óssea foram encontrados na Mongólia. Apesar de ser um dinossauro da família dos Oviraptoridae, o Gigantoraptor se destacava por seu enorme tamanho. Ele podia atingir até 8 metros de comprimento, com uma altura de cerca de 4 metros. Isso é consideravelmente maior do que outras espécies dessa família, que eram geralmente muito menores. Seu peso estimado é de 1,5 toneladas. O corpo do Gigantoraptor era coberto por penas, assim como essa aqui de gavião que está na minha mão. Isso é característico comum de muitos dinossauros que são próximos da linhagem das aves. Sua cabeça era pequena em relação ao tamanho do seu corpo, com um bico semelhante a de outros Oviraptoridae. Ele também tinha um pescoço longo e um corpo robusto, com membros posteriores grandes e fortes, adaptados para a locomoção em 2 patas. Suas garras, embora afiadas, não eram grandes o suficiente para indicar que o dinossauro fosse um carnívoro. Acreditava-se que ele se alimentava principalmente de plantas e talvez até de pequenos invertebrados. O Gigantoraptor habitava partes do que hoje é a Mongólia, o deserto de Gobi. No período Cretáceo, essas áreas eram bem diferentes do que são hoje em dia. O ambiente era predominantemente árido e cheio de dunas, mas também apresentava uma vegetação baixa e arbustos que sustentavam uma variedade de espécies de dinossauros herbívoros e carnívoros. As condições desérticas provavelmente influenciaram as características adaptativas do Gigantoraptor, como o tamanho do corpo e a capacidade de percorrer grandes distâncias à procura de comida e água, tornou esse dinossauro muito adaptável. Isso também pode ter contribuído para o desenvolvimento de penas. Lembrando que as penas não servem apenas para o voo. Muitas espécies de aves atuais não voam, como avestruzes, emas e pinguins. E o Gigantoraptor não era capaz de voar. As penas também têm função de termorregulação. Elas protegiam o animal do calor intenso do deserto. Embora não se saiba ao certo como era o seu comportamento social, evidências mostram que o Gigantoraptor era o animal mais solitário, ou vivendo em pequenos grupos. Por ser um dinossauro grande, ele tinha poucos predadores, e sua principal preocupação, vamos dizer assim, era como conseguir alimento e como manter seu território. O fato de ter penas pode indicar que o Gigantoraptor tivesse algum comportamento social ou de exibição, como atrair parceiros através de cores ou movimentos. Mas não se sabe ao certo se ele usava suas penas para cortejos, como algumas aves modernas fazem. Hoje sabemos que a maioria das espécies dos Oviraptoridae tinham um comportamento territorial e construíam ninhos em locais específicos, mas não há evidências suficientes para saber se o Gigantoraptor exibia esse tipo de comportamento. Como ele era um dinossauro de grande porte, seus ninhos seriam provavelmente construídos em locais bem protegidos. Como o Gigantoraptor é parte da linhagem dos dinossauros terópodes,
Provavelmente se reproduzia por meio de postura de ovos. Acredita-se que os ovos dos dinossauros dessa família eram grandes e em números limitados, o que sugeriria um cuidado parental, pelo menos nas fases iniciais do desenvolvimento dos filhotes. Ou seja, os pais cuidavam dos filhotes. Os fósseis de ovos e embriões encontrados são escassos, mas acredita-se que, como outros dinos dessa família, ele poderia incubar os ovos de maneira semelhante à dos pássaros modernos. Talvez até com algum tipo de proteção ou cuidado adicional nas primeiras fases da vida dos filhotes. Embora o Gigantoraptor tenha sido descoberto recentemente, seu enorme tamanho e as características impressionantes o tornaram um dinossauro muito intrigante. Ele não é tão conhecido como outros gigantes, como o Tiranossauro Rex ou o Espinossauro, por exemplo. Mas ainda assim, ele sempre gerou muita fascinação entre os paleontólogos e nas pessoas em geral. Algumas lendas ou histórias fictícias em torno do Gigantoraptor surgiram como uma forma de mesclar os aspectos de sua vida real com um toque de imaginação. Em algumas narrativas, ele é descrito como uma criatura que possui habilidades sobre-humanas, ou até mesmo como um guardião do deserto, simbolizando o equilíbrio entre a vida e a morte nas vastas planícies da Mongólia antiga. Em alguns filmes e em outras produções de mídia, o Gigantoraptor pode aparecer como um personagem lendário, ou uma enorme criatura que desafia até os mais corajosos. Mas estas representações são mais fruto da ficção do que da ciência. Assim como a maioria das espécies de dinossauros, o Gigantoraptor desapareceu no final do período Cretáceo, numa época que chamamos de Grande Extinção em Massa, que ocorreu há 66 milhões de anos. Essa extinção foi provavelmente causada por uma combinação de fatores, incluindo o impacto de um asteroide e mudanças climáticas drásticas, que afetaram a fauna e a flora global. O Gigantoraptor é um dinossauro impressionante, tanto em tamanho quanto em características evolutivas, e sua descoberta oferece uma janela fascinante para o passado remoto da Terra. Embora ainda haja muito a ser descoberto sobre ele, como suas interações sociais e comportamentos reprodutivos detalhados, o que sabemos até agora o torna um dos dinossauros mais intrigantes e curiosos do Cretáceo. O corpo do Gigantoraptor era coberto... E aí, gostou de saber mais sobre o Gigantoraptor? Eu amo dinossauros, e você? Bom, era um animal bem diferente, né? Cheio de curiosidades. Se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, seus comentários, se inscreva no nosso canal Animal TV e fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades bem legais sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima!